Vamos lá, galera, capítulo 2. Inspiração, iluminação e unidade das Escrituras. Vamos falar um pouco sobre a inspiração divina, de como a Bíblia é única e ela trabalha com todos os seus aspectos em unidade, e a iluminação. A inspiração vem através da iluminação que Deus dá. Na Reforma, se vocês aprenderam alguma coisa sobre, Lutero foi iluminado, à luz de velas ele foi iluminado e aí ele lutou contra todo o sistema que existia. Mas vamos lá. O assunto a ser tratado neste tópico é a inspiração das Escrituras. Como você já sabe, a revelação fala a respeito do fato de Deus se fazer conhecido e se comunicar com o homem. A inspiração trata de como Deus se comunicou. Então nós sabemos que Deus comunicou é revelação. Agora, como ele fez isso é a inspiração. Causa da revelação e da inspiração da Escritura. A Bíblia declara que Deus é amor e o amor se comunica. Apesar de sua natureza espiritual e transcendente, Deus nunca se afastou das suas criaturas. Antes, ele sempre promoveu um meio para se comunicar com elas, bem como era resolver o problema do pecado e os conflitos decorrentes. Deus é um Deus dinâmico e sempre atuante. A causa da automanifestação de Deus à humanidade foi o seu amor incondicional e eterno. Então, irmãos, Deus precisava de alguma forma continuar o seu relacionamento com Deus. Agora, não entendam mal, ele não precisava, mas ele amava tanto a sua criação que mesmo com o pecado entrando e afastando a sua criação dele, ele precisava de um jeito de nos ensinar. Você vê que é amor tão grande que ele precisava nos ensinar a como passar por esse pecado e como vencer e reconciliar com ele. Vamos lá, página 22. Palavra e poder, uma questão de moderação sábia. Alguns segmentos cristãos desprezam o conhecimento e o estudo da Escritura, enfatizando apenas o poder de Deus. Nesse sentido, ter o Espírito Santo e não conhecer a Escritura conduz ao obscurantismo, ao fanatismo e ao legalismo religioso, ao risco enorme e destrutivo de se construírem doutrinas sobre experiências pessoais ou sensoriais, bem como em conduzir o povo de Deus no nível da mediocridade e da ignorância acerca das coisas de Deus, devido à falta do estudo bíblico e da interpretação correta da Escritura. Irmãos, equilíbrio, conhecimento teológico e bíblico, fervor no espírito. Isso tem que andar assim. Quando há qualquer desequilíbrio, tanto para um lado quanto para o outro, a igreja está fadada ao fracasso. Porque a gente começa a viver uma igreja que não precisa ler a Bíblia. Então qualquer um que chegar lá em cima e falar qualquer coisa, a gente vai acreditar. Isso não é legal. A gente cria uma doutrina de homens que não tem nenhuma base bíblica. Isso não é legal. Nós criamos um Deus que não existe, porque o Deus que existe, ele se revela nas Escrituras, e qualquer coisa que nós criemos, seja doutrina, seja pregação, seja interpretação, que não há base nas Escrituras, não existe. Estamos falando de tudo, menos do Deus das Escrituras. Então, às vezes é uma igreja que não tem nada contra, tá? Mas é Bíblia. Uma igreja que vive de experiências espirituais, aquela meninice, batuque, barulho, rajada de línguas para lá, para cá. O próprio apóstolo Paulo fala que de que vale falar em línguas se não tem tradutor? É melhor que fique quieto. Mas se há o dom de profecia, profetize. Então, irmãos, a gente vê a igreja caminha ao contrário. Engraçado. Cita vários versículos bíblicos soltos, mas a Bíblia ela tem que ser obedecida da capa até a contracapa, da primeira capa até o final. Do início ao fim. Deus é o alfa e o ômega. Então por que no meio onde diz que não precisa dessas coisas, a gente ignora, e a igreja que dá certo é quando alguém dá uma rajada de línguas e o culto vira. Quando alguém vai lá e canta um louvor da moda e o culto vira, e disparada um frenesi, e todo mundo falando. Eu não sou contra as manifestações do Espírito, desde que andem de acordo com a Escritura. Porque a gente cria uma geração de crentes que não gosta de ler a Bíblia, que preferem experiências ao conhecimento de Deus. Sinceramente, uma experiência com o Espírito Santo te dá o pleno conhecimento de Deus? Deus se revela através de seu Espírito Santo? Qual o papel do Espírito Santo? Convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Qual é a função dos dons do Espírito? Edificar a igreja. Arma, equipamento para a batalha. E qual é a função da Bíblia? Revelar Deus para os crentes.
É simples, meus irmãos. É simples assim, só que a gente troca tudo de lugar. Então, não podemos cair nessa armadilha. Porque Satanás estava lá quando tudo isso foi criado. Então, a arma de Satanás é deturpar as coisas de Deus. E o homem se deixa levar por essa deturpação muitas vezes. O maior engano de Satanás é fazer com que o crente não goste de ler a Bíblia e viva em função de manifestações do Espírito. Agora, cada vez mais é raro o dom de discernimento de Espírito. Olha, irmãos, é blasfêmia contra o Espírito Santo atribuir uma obra de Deus a Satanás. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão, né? Segundo a Bíblia. Porém, nesses últimos tempos é extremamente necessário o dom de discernimento de espíritos para a gente saber qual espírito se manifesta nos nossos cultos. Eu não estou afirmando nada, mas cada vez mais se faz necessário. Porque o que é contra a Bíblia, certamente é contra Deus. Então a gente tem que parar e pensar isso. Não estou falando que não é para ter, que não existe. Irmãos, eu sou o cara fervoroso, eu sou o cara que frita no óleo. Eu gosto dessas coisas. Porém, a gente tem que ter um cuidado e uma base bíblica. Amém? Vamos lá. A necessidade da inspiração, para a gente não virar religioso, tá? E menino na fé. É óbvio que a revelação torna necessária a inspiração. A inspiração é necessária para quê? Beneficiar todos os que não receberam a revelação diretamente, para que a revelação não perca o seu valor e para que a revelação seja preservada. A inspiração é a escrituração da revelação, tanto na época em que foi dada como posteriormente. Ou seja, a Bíblia só chegou até nós hoje porque foram iluminados, foram inspirados por Deus para transmitir essa revelação através dos escritos. Senão teria certamente se perdido com o tempo. Mas conforme a Bíblia diz que pode tudo passar, mas a palavra de Deus permanecerá sobre isso. A Bíblia resiste até hoje e está acessível a todos. A definição bíblica de inspiração. Quando falamos de inspiração, não nos referimos a uma inspiração como no sentido humano, poético, artístico ou dedutivo, a partir de reflexões ou conjecturas. Estamos falando de escritos que têm a inspiração originária a partir da mente e do íntimo do ser de Deus. Ou seja, o Espírito Santo inspira esses homens. A Escritura afirma essa verdade. Os dois grandes versículos que tratam desse assunto é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Observe que o escritor faz afirmativas usando as palavras, olha só. Toda, ele refere-se à Bíblia como um todo. Escritura com E maiúsculo, pois se trata de um livro divino e não uma escritura de terreno, um livro normal. Então por isso é maiúsculo. Ó, irmãos, esses detalhes são muito importantes a gente pegar quando a gente está estudando bibliologia. Tá vendo? A escritura referente à Bíblia é com E maiúsculo. Inspirada, revelando a natureza da Bíblia. A palavra inspirada no grego é theopnestos e no grego theo é Deus. Olha só, então theopnestos é a inspiração divina. Então, do grego, quando se traduz a palavra inspirada, no grego original é theopnestos, é a inspiração de Deus. Então se vê que Deus preparou tudo, usando até a linguagem humana, um idioma humano grego, para não ter como afirmar que a Bíblia não é inspirada por Deus. Aí vamos lá. Theopnestos revela a singularidade da Bíblia, porque ela é única. O vocábulo deve ser dividido em dois para entendermos a inspiração. Theo, que é Deus, como eu falei aqui, e pnestos é soprou. Ou seja, a Bíblia foi literalmente soprada por Deus na mente e no coração dos homens. Nossa, mano, como Deus transmitiu a sua palavra, a sua pessoa ao ser humano. O outro versículo é 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Diz assim, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, esse versículo está mostrando que nenhum homem pode escrever nada da Bíblia se não for inspirado por Deus. Que ela não veio de nenhuma inteligência ou descoberta do homem, mas que ela veio
de Deus através de seu Espírito Santo. O fato de a Bíblia se apresentar como sendo a palavra de Deus escrita pelos homens tem dado ocasião à conclusão de que ela é errante. Muita gente usa isso, né? A Bíblia foi inspirada por Deus, mas foi escrita por homens. Obviamente, isso também não se segue. Não se segue que desde que Deus inspirou aos homens, seria incapaz de conservá-los livres de erros humanos ao escreverem. Por exemplo, não se segue da declaração bíblica que Deus usou Paulo na escrita das epístolas, que Deus não podia conservar aquelas epístolas livres do erro humano. Ou seja, pode ter alguma coisa? Pode, mas ainda assim estão dentro do propósito de Deus de se revelar à humanidade. Os céticos, eles resistem à inspiração divina da Bíblia, tá? Mas essa atitude não é inteligente nem razoável, pois sendo Deus o criador do homem inteligente, de que outra maneira se revelaria e se comunicaria com o próprio homem, senão de uma forma inteligente? Irmãos, nada escapa ao controle de Deus. Ainda que esses homens errassem, mesmo que inconscientemente, seria algo já que Deus, ele vai errar, mas está dentro dos meus propósitos, não vai influir em nada. Mas as pessoas que não querem crer na Bíblia, elas insistem em usar esse argumento de que a Bíblia foi escrita por homens, tal, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E isso não dá para correr, porque tudo que foi escrito, cada dia mais se cumpre. O processo de inspiração. O processo de inspiração contém 4 elementos específicos. Ou seja, sem esses 4 elementos, não teríamos a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Primeiro elemento, Deus como causa. Deus é a fonte originária da Bíblia e este é o fator fundamental da doutrina da inspiração bíblica. Deus mesmo revelou a sua palavra aos seus santos profetas e estes a registraram. Deus é o autor da Bíblia, como eu falei. Às vezes a gente busca na Bíblia algo que não vai estar lá. O objetivo é Deus se revelar ao ser homem. Então Deus é a causa da Bíblia Sagrada ter sido escrita. Ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo ocorreu em 2 sentidos. No sentido vertical e no sentido horizontal. O sentido vertical se refere à revelação em si, ou seja, Deus revelando a verdade diretamente ao seu escritor. É aqui, relacionamento do homem com Deus, vertical. O sentido horizontal se refere à inspiração, se refere à disseminação da escritura, desde o registro escrito do autor, passando pelo serviço de cópia sob o cuidado do autor da Bíblia. Deus, o que ocorreu, Deus desde o tempo dos escribas, passando pelo período da imprensa, traduções, versões, até que o texto chegasse preservado e íntegro às nossas mãos. Ou seja, vertical, revelação de Deus ao escritor, e horizontal, do escritor aos irmãos. Deus, irmãos, ama a Deus e ama o próximo. Eu sempre faço esse exemplo nessa aula. Então a ação do Espírito Santo é para cima e para os lados. Estamos chegando em algum lugar aí? Vamos lá. O homem como instrumento. Deus foi a causa primeira da transmissão da verdade bíblica e os cerca de 40 escritores escolhidos tornaram-se fonte secundária, os instrumentos mediadores da transmissão da verdade. Ou seja, Deus usou homens para transmitir a sua verdade e homens com características diferentes, para que a Bíblia fosse de fácil acesso a vários tipos de pessoas. Você vê que tem passagens na Bíblia que são bem mais complicadas e tem outras que são bem mais simples. Então Deus usou a característica do homem como instrumento para que a palavra de Deus fosse melhor entendida e melhor compartilhada. E a quarta é a autoridade escrita. A Bíblia é o resultado final da verdade revelada pelo próprio Deus através dos profetas. E isso reveste de autoridade a escrita. Como a autoridade escrita, a Bíblia é a palavra principal e última no que diz respeito à doutrina e à ética. Como eu falo, o manual de vida dos crentes. Os escritores sagrados morreram, mas os escritos proféticos revelados e inspirados permanecem e estão em nossas mãos de maneira completa. Esse fato nos torna uma geração privilegiada, pois podemos conhecer todo o conselho de Deus. Realmente, irmãos, nós somos muito privilegiados, porque esses homens, eles viveram e foram escrevendo acerca do que iria acontecer muitas vezes. Nós já temos em mão o roteiro de todo o desenrolar do filme e o final. Basta nós crermos na Escritura.
tá muito fácil para nós. Esses homens viveram. Às vezes fala assim, eu queria ter vivido na época do Novo Testamento com Jesus e tal. Mas esses homens estavam escrevendo e vivendo a Bíblia. Nós já temos tudo escrito, então pra gente ficou bem mais fácil, né? Por isso a autoridade. Foi escrito há tanto tempo e até hoje permanece, e as coisas só se cumprem dia após dia. Na página 25, nós temos aqui significado, conceito, teorias de inspiração. Significado de inspiração. Em relação ao que a palavra inspiração aplicada à Bíblia significa, nem todos os teólogos estão de acordo, infelizmente, né? Existem, portanto, várias teorias sobre a inspiração. O significado de inspiração se consegue através do estudo dos conceitos e teorias de inspiração. Objetivamente falando, o conceito verbal e de inspiração plena traduz o sentido completo e correto de inspiração. Aqui há várias linhas teológicas falando a respeito de inspiração, tal. Então a gente vai passar para frente sobre os conceitos de inspiração. Primeiro conceito liberal de inspiração, que é o mais comum, tá? O teólogo liberal ele declara: a Bíblia contém a palavra de Deus. A dificuldade e o problema deste ponto de vista é colocar nas mãos de homens frágeis, finitos e falíveis o poder de determinar o que e quando Deus está falando. Então está dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, contém a palavra de Deus, mas ela nem toda é a palavra de Deus. Então está jogando a responsabilidade para a mão dos homens que compilaram, que mais à frente a gente vai ver sobre o cânon, sobre a junção de todos os escritos se transformando na Bíblia. Esse conceito liberal diz que tem a palavra de Deus ali, mas não é tudo. Então está jogando na mão de homens falhos que compilaram a Bíblia a responsabilidade de ter colocado ali, aqui, ali, algum versículo, algum capítulo sobre a palavra de Deus. O conceito neo-ortodoxo de inspiração. O teólogo neo-ortodoxo declara: a Bíblia se converte na palavra de Deus. Não creio na inspiração infalível dos escritores. Para esses teólogos, a palavra escrita se torna a palavra de Deus quando as pessoas entram em contato com ela, num encontro crítico, onde a Bíblia se reveste de um significado especial e momentâneo, tornando-se naquele momento a palavra de Deus. Então aqui ele está dizendo que a Bíblia só vai ser a palavra de Deus quando faz sentido para alguém que a lê. Então os neo-ortodoxos não creem na inspiração divina. Eles creem que quando você lê e isso faz sentido para você, a Bíblia se torna a palavra de Deus. Isso é muito teologia de Calbart, essas coisas assim. O conceito da intuição. O modernista declara: a Bíblia é um folclore judaico com moral e gênero religioso significativo. Nesse conceito extremo, há a negação total da existência de elemento divino no registro da Bíblia. Para os modernistas, a Bíblia é apenas um registro de lendas, histórias e poemas, sem nenhum valor histórico. Trocam a inspiração divina pela mera intuição humana, sem inclusive haver iluminação. Então, o moderno, meu irmão, o moderno sempre vem para causar, né? Sempre vem para falar alguma coisa, para derrubar o senso comum ou para causar agitação. Para eles é só um conto da carochinha, é só uma história. Mas nós sabemos que é muito mais do que isso. Então não vale nem a pena levar isso aqui em consideração. Claro, muitas coisas em relação aos judeus, à cultura judaica, mas como um todo, a Bíblia é o padrão moral do mundo. Isso não há como negar. Conceito conservador, que é o último aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Neste conceito, os teólogos declaram que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Contudo, na escola conservadora, há uma divergência quanto ao que a inspiração representa. Mas aqui está falando de inspiração e conceito. Mas os conservadores, eles afirmam que toda a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Não há interferência humana, mas toda ela não tem a ver com o seu entendimento, não tem a ver com o seu momento, não tem a ver com quem escreveu, mas tem a ver com o autor espiritual desse livro, da Bíblia. Que realmente tudo que está ali é a palavra de Deus.